São Paulo, início da década de 1970. A cidade crescia em ritmo frenético, transformando-se em uma metrópole moderna, símbolo de progresso e oportunidades. Prédios altos surgiam no horizonte, a verticalização tomava conta do centro, e cada novo edifício parecia prometer uma vida mais próspera para quem passasse por suas portas giratórias. Era um período em que empresas disputavam espaços nas regiões mais valorizadas da capital, e o nome Joelma logo se tornou sinônimo de status. Localizado na Rua Santo Antônio, próximo à movimentada Avenida 23 de Maio, o edifício Joelma foi inaugurado em 1972 como um marco arquitetônico. 25 andares de puro concreto e vidro, equipados com tecnologia de ponta, como sistemas de ar-condicionado individuais, um luxo para a época. Para muitos, aquele prédio era o retrato do futuro. Mas o que ninguém imaginava é que apenas 2 anos depois, o Joelma se tornaria palco de uma das maiores tragédias urbanas do Brasil e de uma história que até hoje ecoa como um sussurro de dor, mistério e fé. Contar a história do Joelma é mais do que narrar um incêndio. É falar sobre vidas, sobre o destino de centenas de pessoas que em um dia comum, se viram presas em um cenário de horror. É também revisitar o passado do próprio terreno, mergulhar nas sombras de um crime brutal ocorrido décadas antes e questionar se lugares podem guardar memórias, se energias podem se impregnar no concreto e no aço. Ao longo dos anos, o edifício se transformou em uma espécie de enigma coletivo, um ponto de encontro entre o real e o sobrenatural. Testemunhas, bombeiros, sobreviventes e religiosos relatam experiências que vão desde sonhos premonitórios até aparições inexplicáveis, transformando o caso em algo que vai muito além do que os olhos podem ver. O incêndio do Joelma aconteceu em uma sexta-feira ensolarada, 1º de fevereiro de 1974. Mais de 700 pessoas estavam no prédio naquela manhã. Era um dia como outro qualquer, secretárias organizando arquivos, telefonistas atendendo ligações, contadores revisando balanços. Até que, por volta das 8h50, um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado no 12º andar deu início ao que seria um dos capítulos mais sombrios da história de São Paulo. As chamas se espalharam rapidamente, transformando o prédio em uma fornalha. Sem escadas de incêndio externas e com janelas lacradas, muitos ficaram presos. As imagens que correram o Brasil mostravam pessoas desesperadas se atirando das janelas, tentando escapar das chamas. Foram cenas que traumatizaram uma geração. Mas a narrativa não termina com o fim das chamas. Pelo contrário, foi justamente depois da tragédia que os mistérios se intensificaram. 13 corpos nunca foram identificados, e acabaram enterrados juntos no cemitério São Pedro, em São Paulo, dando origem à lenda das 13 almas do Joelma. Até hoje, o local recebe visitantes que deixam bilhetes, velas e flores, agradecendo supostas graças alcançadas ou pedindo ajuda espiritual. Há quem diga que ao rezar para essas almas, milagres acontecem. Outros, porém, acreditam que esses espíritos ainda vagam sem descanso, pedindo por orações para finalmente encontrarem a paz. Nesta narrativa, vamos mergulhar em cada detalhe dessa história. O passado sombrio do terreno, o dia fatídico do incêndio, os resgates heróicos, os mistérios em torno dos corpos não identificados e os depoimentos de quem jura ter presenciado o inexplicável. Não se trata de uma história de terror criada para assustar, mas de uma investigação sensível e profunda sobre um dos eventos mais impactantes da história brasileira. Ao final, cabe a você decidir. Estamos falando de uma coincidência trágica, de uma sucessão de falhas humanas ou de algo que vai além do nosso entendimento. Muito antes de ser um dos edifícios mais conhecidos de São Paulo, o terreno onde hoje está o Joelma era apenas um pedaço de cidade pacato, ocupado por uma casa simples de classe média. Era o final da década de 40, e a capital paulista ainda mantinha um ar de cidade grande em crescimento, mas sem a pressa sufocante que a caracterizaria nas décadas seguintes. A Rua Santo Antônio era tranquila, arborizada, com casas térreas, famílias tradicionais e crianças brincando na calçada. O bonde passava devagar, levando trabalhadores para o centro. Nesse cenário vivia o professor Paulo Ferreira de Camargo, um jovem de 26 anos, formado em Química, respeitado por seus colegas de profissão.
Paulo morava com a mãe e duas irmãs, a quem sustentava após a morte do pai. À primeira vista, a vida dos Camargo era normal, mas aos poucos, os vizinhos começaram a notar mudanças estranhas no comportamento do rapaz. Ele se tornara mais recluso, evitava conversas, passava horas trancado no quarto. À noite, era visto andando sozinho pelo quintal, falando consigo mesmo, como se discutisse com alguém invisível. Aquilo inquietava os moradores, mas ninguém ousava se envolver. Foi em uma noite de julho de 1948 que os vizinhos ouviram gritos vindos da casa dos Camargo. Primeiro acharam que era uma briga doméstica, mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador. Dias depois, um odor forte começou a se espalhar pelo quarteirão. O padeiro da esquina foi o primeiro a reclamar do cheiro, e logo outros moradores chamaram a polícia. O que os investigadores encontraram no quintal parecia a cena de um pesadelo. 3 covas rasas, cada uma contendo um corpo. Eram a mãe e as 2 irmãs de Paulo. Todas haviam sido mortas por disparos de arma de fogo. Paulo, ao perceber que seria preso, trancou-se no banheiro e atirou contra o próprio peito, morrendo no local. O caso foi manchete nos jornais como o crime da Rua Santo Antônio. A casa virou ponto de curiosidade macabra e, segundo relatos da época, de assombrações. Pessoas que passavam em frente à residência diziam ouvir gemidos, choros e até orações vindas do interior. Alguns relatavam ver uma mulher de branco parada no portão, olhando fixamente para quem se aproximava. O clima de medo foi tanto que a casa acabou sendo abandonada. Durante anos, ninguém quis comprar o imóvel. A vizinhança passou a chamá-lo de o Terreno dos 13, em referência à soma macabra. Mãe, 2 irmãs e o próprio Paulo. Para muitos, o lugar estava amaldiçoado, impregnado de sofrimento. Até mesmo padres da região foram chamados para benzer a casa, mas os relatos de fenômenos estranhos continuaram. Operários que entraram para demolir a construção anos mais tarde contaram histórias de ferramentas que sumiam, andaimes que caíam sem explicação e sons de passos quando o local estava vazio. Havia quem jurasse que a sensação ao pisar no terreno era de um peso nos ombros, como se o ar fosse mais denso. Alguns trabalhadores pediram para sair da obra, alegando mal-estar físico e psicológico. Mas, na década de 60, em plena era de modernização de São Paulo, a cidade não tinha tempo para superstições. O terreno foi adquirido por um grupo de empresários que planejava erguer ali um prédio comercial de alto padrão. As obras começaram em 1968 e duraram 4 anos. O projeto era ambicioso, um edifício moderno, de 25 andares, com fachada de vidro e sistemas de ar-condicionado em cada andar, uma novidade para a época. O prédio foi batizado de Edifício Joelma. Para os investidores, era o símbolo da prosperidade do centro de São Paulo. Para alguns moradores antigos, no entanto, havia algo de sinistro em ver aquela estrutura crescer. A cada novo andar erguido, mais relatos estranhos surgiam. Barulhos durante a noite, vultos nas escadas da obra, trabalhadores que diziam sentir presenças os observando. Em entrevistas posteriores, alguns engenheiros admitiram que havia um clima pesado, mas não podiam parar a construção por causa de histórias de fantasmas. Em 1972, o prédio foi inaugurado com festa, atraindo empresas de médio e grande porte. Mesmo após inaugurado, o edifício não se livrou dos boatos. Porteiros relataram que às vezes o sistema de luz dava pane sem explicação, e moradores do entorno diziam ouvir vozes durante a madrugada. O Joelma, no entanto, rapidamente se tornou um endereço cobiçado. Advogados, engenheiros e empresas de contabilidade instalavam suas sedes lá, aproveitando a localização privilegiada no coração da capital. A tragédia de 1948 parecia um capítulo esquecido, relegado às páginas amareladas dos jornais antigos. Até aquele dia fatídico, 1º de fevereiro de 1974, quando o passado e o presente se encontraram em uma das maiores tragédias já registradas no Brasil. Era uma sexta-feira, 1º de fevereiro de 1974, e o sol brilhava sobre São Paulo, iluminando o centro da cidade. Para os mais de 700 trabalhadores que chegavam ao edifício Joelma naquela manhã,
tudo parecia normal. Secretárias organizavam arquivos, recepcionistas ligavam as luzes das salas, técnicos ligavam os aparelhos de ar-condicionado para refrescar o calor abafado do verão paulistano. O prédio, com seus 25 andares e fachada espelhada, refletia a pressa das pessoas que se deslocavam pelas ruas. Às 8h50 da manhã, porém, uma faísca silenciosa mudou o destino de todos que estavam ali dentro. Um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado no 12º andar iniciou um pequeno foco de incêndio. Funcionários que estavam no andar perceberam a fumaça, mas no início acharam que era algo simples, talvez um fio queimado. Alguns chegaram a tentar apagar o fogo com extintores portáteis, mas rapidamente perceberam que as chamas cresciam de forma descontrolada. O Joelma não possuía sprinklers automáticos nem rotas de fuga externas, algo que hoje seria obrigatório. Em questão de minutos, o andar estava tomado por fumaça densa, e o pânico começou a se espalhar. O relógio marcava 9 horas quando o fogo já havia atingido o 13º e o 14º andares. A fumaça subia rapidamente pelos poços de ventilação e pelas escadas, transformando o ar em algo irrespirável. Funcionários começaram a descer em desespero, mas encontraram as escadas já cheias de fumaça tóxica. Alguns tentaram usar os elevadores, mas logo o sistema elétrico foi comprometido, e os elevadores pararam de funcionar, deixando pessoas presas entre os andares. A recepção foi tomada por gente tentando sair, empurrando-se, gritando por socorro. No 20º andar, um grupo de contadores decidiu subir ao terraço na esperança de que helicópteros pudessem resgatá-los. Enquanto isso, da rua, transeuntes e motoristas paravam para olhar, sem acreditar no que viam. Colunas de fumaça negra subindo para o céu, janelas explodindo com o calor, e pessoas acenando desesperadamente por socorro. Às 9h15, o corpo de bombeiros foi acionado. Viaturas chegaram rapidamente, mas encontraram um desafio colossal. O fogo era intenso, e o prédio não tinha saídas de emergência externas. As escadas Magiros, o maior modelo disponível na época, alcançavam apenas até o 15º andar, o que deixava dezenas de pessoas presas nos andares superiores sem chance de resgate por terra. Helicópteros começaram a ser acionados, mas a fumaça espessa dificultava a aproximação. Da rua, jornalistas, fotógrafos e curiosos registravam cenas que até hoje são difíceis de assistir. Pessoas, tomadas pelo desespero, se amontoavam nas janelas, algumas tentando improvisar cordas com cabos de telefone e cortinas para descer. Outras, sem saída, decidiram se atirar. As câmeras capturaram essas quedas, e essas imagens foram exibidas no noticiário daquela noite, chocando o país inteiro. Sobreviventes que estavam dentro do prédio relatam que o calor era insuportável e que a fumaça deixava tudo escuro, como se fosse noite. O ar ficava tão rarefeito que respirar se tornava uma luta. Muitos funcionários, reunidos em salas, começaram a escrever bilhetes de despedida para as famílias, como último gesto de amor. Um desses bilhetes foi encontrado no bolso de uma secretária chamada Marta, de 23 anos, que escreveu: "Se eu não sair, cuidem da minha mãe. Eu tentei ser forte." Relatos de bombeiros que entraram no prédio falam de corredores com visibilidade quase zero, onde eles precisavam rastejar para não se asfixiar. Ainda assim, muitos atos heróicos ocorreram naquele dia. Um engenheiro, por exemplo, conseguiu organizar um grupo de pessoas para subir até o terraço, onde ficaram aguardando resgate. Outros ajudaram colegas desmaiados a encontrar ar fresco próximo às janelas. Às 11 horas, após quase 2 horas de combate às chamas, o incêndio começou a ser controlado. Cerca de 300 pessoas foram resgatadas vivas, muitas por helicópteros que pousavam e decolavam repetidamente do topo do prédio, em manobras extremamente arriscadas. Mas 187 pessoas perderam a vida, a maioria por asfixia. A tragédia paralisou São Paulo naquele dia e se tornou notícia internacional. As ruas ao redor do Joelma ficaram lotadas de familiares e curiosos, e o silêncio pesado só era quebrado pelas sirenes e pelo som dos rádios comunicadores dos bombeiros. O país inteiro chorou. No entanto, para alguns, o incêndio não foi apenas um acidente. Para eles,
Era o cumprimento de uma maldição iniciada décadas antes, quando sangue foi derramado naquele mesmo solo. E assim, a história do Joelma começava a ganhar contornos de lenda, misturando dor, fé e mistério. Os minutos que se seguiram ao início do incêndio no edifício Joelma foram de puro caos, e a memória desse dia ficou para sempre gravada nos relatos dos sobreviventes. Entre eles estava Marta Silveira, então secretária de 24 anos, que trabalhava no 10º andar. Ela recorda que a fumaça se espalhou tão rápido que o ar parecia se transformar em uma parede preta diante de seus olhos. Marta contou que a única saída era a escada, mas que ela e outros colegas foram forçados a recuar por causa do calor intenso que subia dos andares inferiores. Com a respiração difícil e os olhos ardendo, ela se agarrou a um grupo que se refugiou em uma sala mais ao fundo, tentando improvisar barreiras com toalhas molhadas. Ouvia-se gritos, pedidos de socorro, e o barulho metálico das janelas sendo forçadas. Alguns quebravam os vidros na esperança de deixar a fumaça escapar, outros para tentar pular na direção do prédio vizinho. O tempo parecia se arrastar, e Marta lembra que as batidas aceleradas do seu coração eram tão altas quanto os gritos ao redor. Outro relato marcante veio de Roberto Lemos, contador de 32 anos, que descreveu um dos episódios mais desesperadores daquele dia. Pessoas amarrando cortinas para tentar descer pela fachada. Eu vi com meus próprios olhos, colegas tentando escalar pela lateral do prédio, como se a vida dependesse daquilo, e de fato dependia. Alguns conseguiam descer alguns andares, mas o calor e a fumaça os faziam soltar. Era impossível não ouvir os impactos no chão, relatou ele, anos depois, em entrevista a um documentário. O corpo de bombeiros fazia o possível, mas os equipamentos da época não tinham alcance suficiente para os últimos andares. Roberto conseguiu escapar porque, junto a outros, arrombou uma porta que levava a um compartimento técnico onde encontraram uma escada de serviço. Foi nesse momento que ele jurou que, se saísse vivo, jamais voltaria a trabalhar em um prédio de muitos andares. Sua história foi usada como exemplo em palestras de prevenção a incêndios e foi um dos testemunhos que ajudaram a mudar protocolos de segurança no país. Uma das vozes mais emocionantes foi a de Denise Carvalho, então telefonista, que ficou presa por mais de 3 horas antes de ser resgatada. Denise afirmou que, enquanto esperava, teve a nítida sensação de ouvir orações em coro, algo que ela não conseguia identificar se era real ou fruto do desespero. Segundo ela, essas vozes a acalmaram por alguns instantes, dando-lhe esperança. Seu depoimento inspirou um dos aspectos mais misteriosos da narrativa sobre o Joelma. Muitos sobreviventes disseram ter sentido uma presença protetora ou algo espiritual durante o caos. Alguns viram nessas experiências um milagre. Outros, um aviso sombrio. Denise, anos mais tarde, se tornaria uma defensora da instalação de saídas de emergência mais acessíveis, e seu relato está registrado no acervo histórico do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Há também os relatos dos bombeiros, que foram verdadeiros heróis naquele dia. O sargento Antônio Farias, com 41 anos na época, descreveu que ao subir os lances de escada, era como entrar no inferno. O calor era tão intenso que seus equipamentos pareciam derreter. Ele e sua equipe resgataram dezenas de pessoas, algumas desacordadas, carregando-as nos ombros. Farias conta que, por mais que tentassem manter o foco, a visão das pessoas penduradas nas janelas os perseguiria por anos. Em uma de suas entrevistas, confessou que sonhava com aquelas cenas e acordava suando, como se estivesse de volta ao 1º de fevereiro de 1974. Sua experiência ajudou a treinar novas gerações de bombeiros, que hoje contam com equipamentos muito mais sofisticados, graças às lições aprendidas naquela tragédia. Esses depoimentos não são apenas relatos de sobrevivência, mas peças fundamentais para compreender o impacto humano do desastre. Eles mostram o pânico, mas também a coragem e a resiliência de quem viveu o Joelma. Para muitos, contar suas histórias foi uma forma de se libertar do trauma. Para outros, foi uma forma de homenagear aqueles que não conseguiram sair com vida. Essas vozes ecoam até hoje, em livros, documentários e programas de TV, mantendo viva a memória do que aconteceu. E é impossível ouvir esses testemunhos sem sentir um arrepio, como se o prédio ainda guardasse as emoções daquele dia: dor,
medo, esperança e, de algum modo, a força invisível que fez algumas pessoas resistirem. Entre todas as histórias que emergiram do incêndio do edifício Joelma, nenhuma é tão intrigante e cercada de mistério quanto a das chamadas 13 almas. Os corpos dessas 13 pessoas foram encontrados carbonizados dentro de um dos elevadores do prédio, completamente irreconhecíveis. As vítimas estavam juntas, amontoadas, em um ato de desespero coletivo, tentando escapar da fumaça e das chamas. No entanto, o que transformou o caso em algo maior do que uma tragédia foi o destino posterior desses corpos. Por não terem sido identificados, mesmo após esforços extensos de perícia e tecnologia da época, eles foram sepultados lado a lado no cemitério São Pedro, em São Paulo, e as lápides se tornaram um ponto de peregrinação. Pessoas começaram a visitar os túmulos, acendendo velas e deixando flores, relatando que suas preces eram atendidas, especialmente em casos de doenças, problemas familiares e questões financeiras. Aos poucos, formou-se uma espécie de culto popular, e as 13 almas se transformaram em uma lenda urbana e espiritual. Relatos de milagres se multiplicaram ao longo dos anos. Dona Celina, uma senhora de 68 anos, moradora do bairro da Moca, contou que pediu às 13 almas que intercedessem por sua filha, que estava em estado grave após um acidente de carro. Prometi que se ela sobrevivesse, eu visitaria o túmulo delas todo ano. E ela sobreviveu, contra todos os prognósticos dos médicos, declarou em uma entrevista a um jornal local em 1994. Outro caso famoso foi o de um jovem empresário que afirmou ter recebido a solução para salvar sua empresa da falência após fazer uma oração no cemitério. Essas histórias foram tão impactantes que até hoje, aos finais de semana, é comum ver pessoas rezando nos túmulos das 13 almas, pedindo por causas urgentes e agradecendo por graças alcançadas. O local se tornou um ponto de interesse para curiosos, religiosos e pesquisadores de fenômenos paranormais, sendo estudado inclusive por grupos espíritas e parapsicólogos. Pesquisadores de diferentes áreas tentaram explicar a força desse mito. Psicólogos argumentam que a devoção às 13 almas é uma forma de transformar a dor coletiva em esperança, um mecanismo de ressignificação do trauma. Para os espíritas, no entanto, as 13 almas teriam uma missão espiritual de ajudar os vivos, já que morreram de forma tão trágica e em grupo, o que, segundo a doutrina, poderia manter suas energias ligadas ao plano terreno. Um dos relatos mais enigmáticos foi feito pelo médium Francisco Andrade, que afirmou ter recebido uma mensagem das almas durante uma sessão mediúnica. Segundo ele, elas se identificaram como trabalhadoras do bem e pediram que as pessoas mantivessem a fé e a caridade. Esse depoimento foi publicado em um livro de estudos espiritualistas, o que só aumentou a aura mística ao redor do caso. Ainda hoje, estudiosos debatem se esses fenômenos são fruto de sugestão psicológica ou se há realmente algo sobrenatural envolvendo o episódio. O mistério também despertou o interesse da mídia internacional. Revistas e programas de TV estrangeiros cobriram o fenômeno, comparando a casos semelhantes de cultos populares em outras partes do mundo, como os Ninhos Heróis no México ou os Santos Populares na Argentina. Algumas reportagens mostraram histórias de pessoas que afirmavam ter sonhos reveladores após visitar o cemitério. Em uma dessas histórias, uma mulher relatou ter visto em sonho as 13 pessoas sorrindo e segurando velas, como se estivessem em paz, e acordou no dia seguinte com a notícia de que seu filho, internado na UTI, havia se recuperado de forma inesperada. Esses testemunhos, apesar de impossíveis de comprovar cientificamente, continuam atraindo milhares de visitantes ao local. O que é certo é que o mistério das 13 almas se tornou inseparável da própria história do Joelma. Elas simbolizam não apenas as vidas perdidas, mas também a capacidade humana de buscar sentido diante da tragédia. Para alguns, os túmulos são um espaço de conexão espiritual. Para outros, uma lembrança permanente da necessidade de segurança e prevenção para evitar novas catástrofes. Seja qual for a interpretação, o fenômeno mantém viva a memória das vítimas e reforça o impacto cultural daquele 1º de fevereiro de 1974. Muitos documentários e livros sobre o caso encerram seus capítulos justamente nesse ponto, deixando no ar a pergunta: o que existe além daquilo que podemos ver? Será que as 13 almas ainda estão ali, invisíveis,
acompanhando cada visitante que se aproxima? Essa dúvida continua alimentando o fascínio pelo Joelma, e talvez seja justamente essa incerteza que mantém a história tão viva, mesmo depois de quase 5 décadas. Após a tragédia, o edifício ficou marcado por anos como um lugar maldito. Durante muito tempo, ninguém quis voltar a trabalhar ali. As paredes queimadas, os vidros estilhaçados e o cheiro de fumaça que parecia persistir mesmo depois da limpeza deixavam o prédio como um fantasma no coração de São Paulo. A população o chamava de prédio maldito, e muitos diziam que à noite era possível ouvir gritos, passos e até ver sombras nas janelas dos últimos andares. Os boatos cresceram tanto que o local passou a atrair curiosos, jornalistas e até caçadores de fantasmas. Mas a cidade precisava seguir em frente, e as autoridades decidiram que o prédio seria reformado. A reconstrução começou anos depois e buscou transformar o espaço em um lugar seguro, moderno e, de certa forma, purificado da tragédia. Foram instalados sistemas de combate a incêndio muito mais avançados, saídas de emergência adequadas e elevadores novos, algo que se tornaria obrigatório em prédios comerciais a partir dali. A reforma foi um marco na arquitetura de segurança predial no Brasil. Engenheiros, bombeiros e especialistas em prevenção de desastres trabalharam juntos para criar um modelo de referência. O prédio foi renomeado como Edifício Praça da Bandeira, em uma tentativa de apagar o estigma que carregava. Porém, para muitos, o nome Joelma jamais deixará de existir. O novo edifício passou a ser ocupado novamente por escritórios, e pouco a pouco, o fluxo de pessoas voltou. Mas nem todos se sentiam confortáveis ali. Há relatos de trabalhadores que pediram demissão após alguns meses, alegando sentir uma presença estranha ou viver experiências inexplicáveis, como ouvir passos no corredor quando estavam sós ou sentir um frio intenso em determinadas salas. Esses relatos reforçaram a ideia de que, apesar da reforma, a memória da tragédia permanecia viva nas paredes do prédio. O impacto do incêndio foi muito além do edifício em si. Ele provocou mudanças profundas nas leis de segurança contra incêndios no Brasil. Depois do Joelma, tornou-se obrigatório que prédios altos tivessem rotas de fuga bem sinalizadas, brigadas de incêndio internas e materiais de construção que retardassem o avanço das chamas. Os corpos de bombeiros de todo o país receberam mais recursos, e campanhas de conscientização foram realizadas para treinar trabalhadores e síndicos de edifícios sobre evacuação em situações de emergência. A tragédia também influenciou a cultura popular. Músicas, filmes, peças de teatro e documentários foram produzidos sobre o caso, transformando o Joelma em um dos símbolos mais fortes da memória paulistana. O prédio deixou de ser apenas um local físico e se tornou parte da identidade da cidade. Hoje, o Joelma continua sendo objeto de fascínio. Pesquisadores, historiadores e jornalistas voltam ao tema periodicamente, sempre descobrindo novos detalhes, novas entrevistas e novas interpretações sobre o que aconteceu naquele 1º de fevereiro de 1974. Há quem veja no Joelma uma lição sobre resiliência urbana, a capacidade de reconstruir, aprender e seguir em frente. Outros enxergam nele um lembrete permanente da fragilidade humana e da necessidade de prevenção. Mas há também os que acreditam que o prédio carrega algo a mais, algo invisível, que conecta o passado ao presente. Seja qual for a visão, o Joelma permanece como um ponto de memória viva, um lugar onde tragédia e superação se encontram. Ao caminhar pela região hoje, é difícil imaginar o horror que aconteceu ali. O edifício moderno, com fachada de vidro e movimentação intensa de pessoas, parece contar uma nova história. No entanto, para aqueles que conhecem a fundo a narrativa do Joelma, cada janela, cada andar, carrega uma lembrança. O renascimento do prédio não apaga as vidas perdidas, mas dá um novo significado ao espaço, de palco de dor para símbolo de transformação. E talvez essa seja a maior lição do Joelma. Por mais que a tragédia marque um lugar, ela também pode se transformar em aprendizado, em legado e em um chamado para que futuras gerações nunca esqueçam o preço da negligência e da falta de preparo. É esse equilíbrio entre memória e renovação que faz o Joelma permanecer relevante até hoje, não apenas como um edifício, mas como uma história que continua ecoando, como uma voz do invisível que nos lembra da importância de estar sempre atentos.
Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela história do edifício Joelma. Exploramos o passado sombrio, os momentos de desespero e coragem do incêndio de 1974, e o legado de superação e mistério que o prédio carrega até hoje. Este último capítulo encerra nossa história, mas a conversa não precisa parar por aqui. Deixe seu like se você se emocionou ou se arrepiou com a história. Comente abaixo o que mais te intrigou. Você acredita na maldição ou vê no Joelma um símbolo de resiliência? Compartilhe suas impressões e vamos continuar essa discussão. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos e as novas histórias que vamos desvendar. Até a próxima, com mais uma voz do invisível para nos guiar.